Olá pessoal, estamos de volta com mais um estudo da nossa série para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Piraí. Nós estamos na unidade 7 e nós estamos falando sobre seitas e heresias. E nesse vídeo nós vamos falar com você sobre a seita chamada Mormons. Como surgiu? E seus fundadores? Bom, os Mormons, como são conhecidos, são seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles surgiram a partir de um homem chamado Joseph Smith Jr., que nasceu em 23 de dezembro de 1805, na cidade de Sharon, no estado americano do Vermont. A sua infância ela foi marcada por ignorância, por pobreza e por superstição. E ele alegava que, desde 1820, ele tinha visões e revelações divinas. No ano de 1823, de acordo com ele, o anjo Moroni revelou-lhe o lugar onde estavam enterradas as placas de ouro que contavam a história da América Antiga, escritas em caracteres egípcios reformados. O que estava escrito nas placas foi traduzido com a ajuda do Urim e do Tumim. Depois de traduzidas, essas placas foram devolvidas ao anjo Moroni e ele, Smith, afirmava que essas placas estavam desaparecidas na Terra, desde o ano de 420 depois de Cristo, até aquele ano de 1823. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada em 1830, na cidade de Fayette, no estado de Nova York. A partir daí ela passa a crescer e sua sede é mudada algumas vezes. Essas mudanças se deram principalmente por causa de confusões causadas por Smith nas cidades em que ele passava. No estado de Illinois, os Mormons edificaram a cidade de Nauvoo. Smith ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos, mas esse período foi acusado de imoralidade, de falsificação, de abrigar criminosos fugitivos e sendo por isso preso. Porém, uma turba de pessoas invadiu a prisão, matou tanto Joseph Smith quanto seu irmão Hiram. Com a morte de Smith, quem assume a liderança do grupo é um homem chamado Brigham Young, homem que acreditava em Smith de todos os jeitos e permaneceu sempre fiel ao que Smith falava. Young liderou os Mormons a uma peregrinação em busca de um lugar onde pudessem estar livres de perseguições dos americanos. Dessa forma, eles foram para Utah, até um lugar em que foi chamado de Lago do Sal. Ao avistar o lago, Young afirma que esse era o lugar em que Deus o revelara que eles deveriam ficar. Young foi o primeiro presidente dos Mormons e era auxiliado por 12 apóstolos. Com a morte de Joseph Smith, o grupo religioso se dividiu em vários, mas dois se destacaram. Um liderado pelo filho de Smith e outro liderado por Young, sendo esse grupo liderado por Young o maior. Suas diferenças de crenças e práticas estão principalmente ligadas à poligamia e à sucessão de Smith. No mais, eles têm todas as mesmas doutrinas. E quais são essas doutrinas que eles têm? Bom, primeiro, poligamia. A primeira dessas doutrinas é poligamia. Desde o início, seus fundadores e seguidores adotaram essa prática da poligamia. Joseph Smith ele teve 48 esposas e Young teve 25. Nas primeiras décadas do mormonismo, a poligamia era praticada, mas com o passar do tempo, muitos desses foram condenados pela justiça e dessa forma eles passaram a não ter mais essa prática. Mas os seus pregadores, nas suas reuniões, falam ainda de um dia que essa prática será restaurada. A prática mormon da poligamia está ligada ao conceito de que a mulher ela é salva pelo casamento. Porém, se procurarmos em sites oficiais da seita, não encontraremos uma defesa dessa doutrina. Segunda doutrina deles é o casamento celestial. A doutrina do casamento celestial afirma que a mulher depende do homem em todos os aspectos, não podendo nem mesmo receber a salvação por si própria. Portanto, é necessário que um homem se case com ela para que ela possa ser salva. Esse casamento e toda a família continuarão no céu. Terceira doutrina, o batismo pelos mortos ou ritos secretos. Há uma prática entre os mormons de se batizarem por outros mormons. Então, o mormon ele se batiza por outras pessoas para que essa outra pessoa
possa ser alcançada pela salvação como pregada por eles. Todos os mormons procuram saber a sua genealogia, os seus antecedentes, tá? Para que eles possam buscar entre eles pessoas que morreram sem ser batizadas. E aí eles se batizarem. Qual o motivo disso? Somente o batismo ministrado por um sacerdote mormon e por imersão é válido. Segundo, somente esse batismo dá acesso à maior bem-aventurança no porvir. A base bíblica que eles têm para essa doutrina é 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 29. Depois nós vamos falar sobre esse texto. Quarto ponto, quarta doutrina, é a revelação, a doutrina da revelação, da palavra de Deus, da Bíblia. Os mormons se utilizam da Bíblia nas suas reuniões, nos seus escritos, mas na teoria o livro de Mórmon ela tem o mesmo peso da Bíblia. A Bíblia existe, eles utilizam a Bíblia e o livro de Mórmon, na teoria, tem o mesmo peso. No entanto, na prática, o livro de Mórmon é mais utilizado. Isso para dar base às suas ideias. Para eles, Joseph Smith é um profeta enviado por Deus para a restauração da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias dessa era. Quinta doutrina, Deus é um homem que se tornou superior. A doutrina Mórmon sobre Deus é que ele se tornou Deus. Para Smith, deuses são grandes homens graduados aqui na escola da vida e pós-graduados na ciência sagrada da procriação. Esse é o pensamento Mórmon. Bom, essa doutrina leva a outra, de que nós, homens, podemos um dia nos tornar deuses. Então, é uma doutrina estranha. Doutrina sobre Jesus, é a sexta doutrina. Para os mormons, Jesus não nasceu a partir da concepção miraculosa, né, do Espírito Santo. Jesus era filho de Deus Adão e Maria. E ainda dizem que ele teve várias esposas, dentre elas Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e ainda Maria Madalena. Também dizem que o casamento narrado em João, no capítulo 2, as bodas de Caná, era o seu próprio casamento. E a sétima doutrina que nós queremos falar é a doutrina dos ofícios. Dentro da doutrina Mórmon, destaca-se também a sua ideia sobre o sacerdócio. Os ofícios são agrupados em duas categorias. O sacerdócio de Melquisedeque, que é superior, fazem parte desse grupo. Os que são do quórum dos 70. São os 70 que administram a igreja. Os presidentes desta seita são desse grupo dos 70. Somente esses podem transmitir o Espírito Santo. E também nós temos o sacerdócio arônico, que é inferior, constituído por sacerdotes, missionários, chamados élderes. São aqueles jovens, rapazes, que saem de duplas para pregar, a gente vê eles na rua, então são chamados élderes, diáconos e mestres. Esses podem pregar, batizar, mas eles não transmitem o Espírito Santo. Eles ainda afirmam que há muitos planetas habitáveis e que quando se morre, vai-se para um desses planetas. Essas são as principais doutrinas deles. Quais as implicações dessas doutrinas? O que nós podemos ver sobre que a Bíblia fala sobre isso? Bom, primeira coisa, a poligamia. A doutrina Mórmon sobre poligamia já não é mais praticada, como nós já falamos anteriormente, e nem defendida abertamente, pois na grande maioria dos países modernos é crime a poligamia. Então, se eles forem para um país, por exemplo, Brasil, defender a poligamia, eles estão cometendo um crime, tá? Os próprios mormons tiveram muitos problemas em diversos países, indo até mesmo aos tribunais e sendo condenados. Mas talvez possamos encontrar algum mormon que ainda defenda essa doutrina, tá? Eles podem alegar que grandes servos de Deus foram polígamos, como Abraão, Jacó, Davi, Salomão, etc. Porém, meus queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos ressaltar que a Bíblia ela não tem interesse algum em encobrir os erros de servos de Deus. Mesmo os grandes servos de Deus, eles pecaram, eles tinham erros, tá? E aí, quando nós olhamos para esses homens, outros homens servos de Deus, que tiveram mais de uma esposa, Deus não ordenou isso. Deus ele deu uma ordem para o homem, lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A lei mosaica ela fala que o homem não deve ter duas esposas para provocar ciúme na outra. Então, mesmo que servos de Deus no passado
tenham tido mais de uma esposa, não é o que Deus quer. Eles sofreram as consequências. Vejam, por exemplo, Davi, as consequências. Veja Salomão, as consequências na vida dele. Veja Jacó, as consequências na vida dele. Segunda doutrina, o casamento celestial. Ao ensinar essa doutrina de que a mulher, há um casamento que é um casamento aqui, que vai para o céu, né? Eles estão afirmando sobre a salvação, que a mulher só pode ser salva através do casamento. Bom, eles estão esquecendo do que diz vários textos da Bíblia. Por exemplo, Salmo 49, verso 7 e 8. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, e nem pagar por ele o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o homem não pode salvar a mulher através do casamento. Eles se esquecem de Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós não podemos salvar ninguém. Eles se esquecem também de que Jesus disse aos saduceus sobre como estaremos no céu. Lá em Mateus 22, 23 a 33, seremos como anjos. No céu não se casa e não se dão em casamentos. Terceiro ponto, o batismo pelos mortos ou ritos secretos. Por que alguns mormons eles praticam o batismo pelos mortos? O que é o batismo pelos mortos? Lembra que eu falei? A pessoa vai encontrar um ascendente, né? E vai ver que ele não era mormon. Então ele batiza esse ascendente pelos mortos. Eles pegam uma ideia que está escrita lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 29, quando Paulo ele está escrevendo sobre a morte, sobre a ressurreição. Então ele diz assim, no capítulo 15, verso 29 de 1 Coríntios. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Bom, Paulo está lançando um questionamento. Na igreja de Corinto, havia algumas pessoas ensinando e batizando-se pelos mortos. Mas o que é isso? O que realmente Paulo quer dizer? O apóstolo estava escrevendo sobre a ressurreição dos mortos. E havia pregadores, e até mesmo pessoas dentro da igreja de Corinto, que diziam não haver ressurreição. Já que não havia ressurreição, por que alguns estavam ensinando e praticando um batismo pelos mortos? O batismo ele é um sinal visível de uma graça invisível. Que graça é essa? A salvação. Já que a ressurreição, essa ressurreição, né, que eles estão falando, já que não há uma salvação, né, como que eles vão pensar numa ressurreição? Se não há uma ressurreição, por que eles estão batizando pelos mortos? Então nós vamos ver que Paulo ele está, na verdade, condenando uma prática errada, uma prática herética do batismo pelos mortos, e não chancelando o batismo pelos mortos. Quarto ponto, a revelação, a palavra de Deus, a Bíblia. Todas as seitas têm em comum revelações e escritos além da Bíblia. Os mormons não são diferentes. Além da Bíblia, eles têm especialmente o livro de Mórmon. Para eles, o livro de Mórmon está em pé de igualdade com a Bíblia. O livro de Mórmon é um complemento à Bíblia, ou seja, falta algo na Bíblia e por isso Deus deu uma nova revelação a Joseph Smith. Vejam somente o que alguns textos bíblicos dizem, poucos. Salmo 19, 7 a 9. A Bíblia é perfeita, não precisa de complemento. Salmo 119, 4, 89 e 96. Vejam 2 Timóteo 3,16. E vejam Gálatas 1, 6 a 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas que alguns querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está condenando qualquer tipo de revelação ou evangelho além da Bíblia. Quinta doutrina, Deus é um homem que se tornou superior. Essa doutrina solapa toda a crença em um Deus soberano e eterno. Para eles, né, para os mormons, Deus então não é soberano, Deus não é eterno. Eles se esquecem, por exemplo, do primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de todas as coisas existirem, Deus existia. E João, no capítulo 1,
Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 e 2, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, Deus é Deus, não é um homem que se tornou Deus. E por fim, a doutrina de Jesus Cristo. Jesus Cristo é eterno e nasceu de forma maravilhosa e milagrosa. O texto que lemos de João 1 e 2, nos fala sobre essa eternidade de Cristo. E há outros textos que falam sobre a concepção do Senhor Jesus. Veja Mateus 1,18, Lucas 1:26 a 38. Então, eles também erram na doutrina de Cristo. Bom, chegamos ao final desse estudo sobre os Mórmons. No próximo vídeo, nós temos mais um estudo muito especial para você. Até lá!